Fluxo intenso na menstruação, uma situação específica que eu tive no consultório, que a gente se depara de vez em quando com pacientes na mesma situação. Eu sou o Dr. Roger Bersot, cirurgião geral, atuo em cirurgias pélvicas há mais de 20 anos e hoje vim falar sobre endometriose. O paciente veio ao meu consultório com histórico de cansaço fácil, sangramento intenso e nos exames de imagem e exames de sangue dela, uma das coisas que chamava atenção era um útero muito grande, de 700 gramas, ou seja, um útero normal tem de 60 a 110 gramas, esse paciente tinha 700 gramas. E associado a isso, essa paciente tinha uma hemoglobina, que o normal é ser em torno de 12, próximo a isso, ela estava com hemoglobina de 7, ou seja, esse paciente praticamente sangrou a metade do seu volume sanguíneo. Claro que isso não foi agudo, ou seja, não foi em uma semana ou um mês, foi ao longo de muitos meses, então por isso que esse paciente estava ainda estável, porque o organismo tem essa capacidade adaptativa. Sangramentos intensos se repetem todos os meses, tem que ser levado em consideração, tem que pensar, porque isso não é normal, tem que ver o que é isso. E uma das possibilidades é por aumento do útero, por miomatose, e não que todos os miomas causam sangramento, mas quando os pacientes têm um sangramento intenso e já está tendo repercussão na hemoglobina, é sinal de que já passou da hora de fazer alguma coisa. O paciente tem que resolver. O que pode acontecer nesse paciente específico? O paciente vai ter alguns sintomas tipo dor nas pernas quando caminhar, o paciente não vai estar conseguindo mais fazer academia, o paciente não vai conseguir fazer atividades físicas porque o organismo está adaptado, mas ele está tipo copo cheio, qualquer gota a mais transborda. Então se está muito baixa essa hemoglobina e se ela baixar mais um pouco, provavelmente vai faltar oxigênio para o coração, que é uma bomba, um músculo que não para nunca. Então os pacientes não podem achar que é normal o paciente estar sangrando muito, que é normal ter um útero só de 500 gramas, meio quilo. O paciente tem que procurar ajuda, o paciente não pode ficar se adaptando ou achando que está adaptado a isso e pronto. Então, o tratamento ele é importante ser feito e nunca ser tratado de preferência com um caráter de urgência. Sim, o paciente ser tratado eletivamente, se resolve as coisas, que nem foi essa paciente, e voltou para casa sem mais nenhum risco e bem. Qual é o primeiro passo que o paciente deve levar em consideração quando ele está com sangramento intenso? O paciente deve sim procurar um médico, fazer o seu hemograma e se mostrar que a hemoglobina está baixando, não precisa chegar em 7, né? Se a hemoglobina está em 10, se está em 9, já está errado, porque o nosso organismo ele tem vários mecanismos de adaptação para, por exemplo, eu tenho uma quantidade de sangue fixo. Se eu perdi um pouquinho ou qualquer coisa que aconteça, o organismo já repõe. Mas se esse pouquinho continua sendo com muita frequência, o organismo repõe, mas às vezes a velocidade de perda é maior que a velocidade de reposição. E aí vai acontecer da hemoglobina começar a baixar. Então, pacientes que estão tendo sangramento muito intenso, procurar um médico, procurar fazer exame de sangue, fazer ultrassom transvaginal para tentar identificar o porquê disso. Existem várias situações por sangramento. Pode ser por pólipo de endométrio, pode ser por miomas que são submucosos que podem fazer sangramento, pode ser por adenomiose. Tem várias situações. Pode ser até por outras situações mais graves, tipo câncer de colo de útero, mas enfim. Existe a investigação e o paciente consegue sim saber o motivo desse sangramento e o tratamento específico para isso. O importante vocês terem em mente é não achar que sangramento intenso é normal. O paciente não pode ficar deixando a coisa para depois. Os remédios, quando são coisas de menor importância, eles resolvem. Mas doenças onde o sangramento é repetitivo, o paciente não está tendo bom resultado, começa a ter baixa da hemoglobina, se o paciente não quer mais ter filhos, não é a intenção do paciente ter mais filhos ou não ter filhos, o tratamento definitivo é a retirada do útero, que pode ser feita por vídeo. É uma cirurgia já bem estabelecida e o paciente tem uma recuperação muito rápida e é resolutivo. Se você ficou com alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão, nesse canal a gente compartilha vários vídeos sobre esse assunto. Não esquece de se inscrever e põe as suas dúvidas aqui.